Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito obrigado pela sua companhia e tenha um ótimo dia. No programa de hoje nós vamos comentar sobre o uso de produtos biológicos, mais especificamente os biofertilizantes. Vamos falar da economia brasileira que ainda não anda muito boa das pernas, mas que tem muito futuro se os governos agirem em consenso e com o objetivo único que é o crescimento e a estabilidade do Brasil. Vamos falar também sobre o mercado da carne suína. Vamos comentar sobre a Rússia e a Ucrânia. O conflito passa dos 30 dias e preocupa muito o mercado mundial de soja, trigo, milho, girassol, além de petróleo e gás. E vamos falar sobre a produção de milho lá na Argentina. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o uso de produtos biológicos, mais especificamente os biofertilizantes. A implementação de estratégias mais sustentáveis de manejo do solo, com plantio direto, com a rotação de culturas e o uso de novos insumos biológicos à base de resíduos orgânicos ou de micro-organismos, entre outras soluções, pode ajudar a aumentar a eficiência no aproveitamento e, consequentemente, diminuir o uso de fertilizantes minerais críticos para a agricultura brasileira. É o que indicam os resultados de estudos apoiados pela FAPESP e conduzidos por pesquisadores ligados a diferentes universidades e instituições de pesquisas no país. A adoção dessas práticas pode gerar uma economia para os agricultores brasileiros da ordem de mais de 20 bilhões de dólares nas próximas décadas, só com a redução do uso de fertilizantes fosfatados. Pelo menos quem estima esses números é Paulo Sérgio Pavinato. Ele é professor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, a Exalc-USP. Segundo o pesquisador da Exalc, é preciso manter a palha e restos da planta na superfície das lavouras entre as safras, como é feito no plantio direto, e promover a rotação de culturas, explorando o solo e o tempo todo e não deixando desnudo nunca. São formas de promover a ciclagem mais eficiente e aumentar a eficiência no aproveitamento pelas plantas de nutrientes como o fósforo, que nos últimos 10 anos o consumo de fertilizantes fosfatados no Brasil aumentou 43% e mais de 67% são importados de países do norte da África, principalmente Marrocos. E agora você vai ficar com uma conversa que eu tive com uma das pessoas que mais entende do mercado agro no Brasil. Nós conversamos justamente sobre a nossa economia e também sobre a economia mundial, que passam por momentos difíceis. Confira. Eu vou conversar agora com o Alexandre Barros. O Alexandre, ele é o CEO da MB Agro, uma das mais importantes, vamos dizer assim, consultorias do agro, talvez da América Latina. E nós vamos bater um papo agora, nesse evento que está acontecendo aqui em São Paulo, o Pecuária 360 graus, e nós vamos falar sobre, mais ou menos sobre o que ele falou na palestra dele, sobre a situação do agro, a guerra na Ucrânia com a Rússia, enfim, a situação política brasileira, nossa economia. Ô, Alexandre, com a experiência que você tem, com o conhecimento que você tem, o Brasil não estava preparado, primeiro, para a Covid, segundo, para essa guerra, terceiro, por essa situação política que nós estamos vivendo. E isso conturba o país todo, perde credibilidade e a nossa sociedade, infelizmente, está passando hoje, de maneira geral, um momento muito difícil economicamente falando.
Como é que você está enxergando tudo isso se não fosse o agro brasileiro? Como é que estaria o país? Realmente o agro tem se mostrado a salvação da economia brasileira. Se nós pegarmos dados agora do mês de fevereiro, batemos o recorde de 10 bilhões de dólares de exportações do agronegócio. Nós estamos vendo, né, uma tendência de renda alta no campo, principalmente para o setor de grãos. Deixa eu falar uma coisa assim para não ser criticado. Evidentemente, a alta no preço de grãos significa uma pressão de custos muito grande para os produtores de leite, de suínos e de aves, ovos, que estão vivendo um momento muito difícil. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a gente generaliza, o agro está bem, calma, tá? A gente, assim, como uma história macro, é uma história que é o único setor que cresce. Esse choque que a guerra vem proporcionando, né, o choque que veio da guerra, quer dizer, a Ucrânia, a Rússia, eles são muito importantes na produção de trigo, os dois países, de milho, a Ucrânia, que é um grande exportador de milho, é um importante exportador de trigo. Obviamente, quando a guerra entra, cria a expectativa de que a safra ucraniana de milho não será plantada. De outro lado, a safra de trigo, que já foi plantada antes do inverno, pode não conseguir ser colhida ou ser adubada. Isso gerou um choque adicional de preços de grãos. Então, obviamente, o Brasil, como produtor de grãos, vê seus preços subirem de maneira significativa, o que obviamente é positivo para todos os produtores de grãos do Brasil, que veem seus preços subirem, mas ao mesmo tempo cria uma situação desafiadora para os setores que precisam de grãos, como eu mencionei, especialmente a pecuária de leite, de frangos, suínos, ovos, etc., que estão vivendo um choque de custos muito significativo. O que eu acho que nós vamos ver, por outro lado, é que o aumento no preço do grão no mundo inteiro está gerando uma elevação no preço da proteína animal no mundo inteiro. Cito números. Hoje, uma tonelada de leite em pó na Europa atingiu 5.500 dólares a tonelada. E no Brasil, se pegarmos os preços do leite aos produtores, estamos falando de 3.500 dólares a tonelada. Então, ainda tem uma distância muito grande. Só para mostrar que está começando a ter no mundo um choque de alta dos preços das carnes, do leite. E isso vai chegar aos produtores brasileiros de carnes e leite. Então, no final da história, o que a guerra acabou trazendo foi uma nova reprecificação de todos os produtos agrícolas no mundo. Uma repaginação. É uma repaginação. E o Brasil, como tendo o maior saldo comercial agrícola do mundo, obviamente tem um choque de renda que entra na economia brasileira, se multiplica na economia brasileira e traz um dinamismo um pouco melhor. E você tem toda a razão. Por outro lado, se a gente olha, e é muito difícil às vezes para falar isso para produtores rurais, porque se a gente olha para a economia como um todo, ela não vai lá tão bem, tá? Então, nós estamos um PIB que não cresce tanto, desemprego um pouco alto e, obviamente, altos preços de alimentos, altos preços de gasolina, de óleo diesel, de gás, significa uma inflação muito alta ao consumidor que está com a renda machucada. Então, uma pergunta que as pessoas me fizeram aqui no Summit foi o seguinte: tá bom, se o brasileiro está com poder aquisitivo mais comprometido, o que vai acontecer com os preços agrícolas? Enquanto a demanda externa, a procura externa estiver tão forte, ele vai continuar muito alto e nós vamos exportar mais e vai pressionar mais o custo de vida no Brasil. Então, a realidade, gente, é que nós estamos vendo uma elevação mundial de todos os preços agrícolas e do custo de vida no mundo inteiro. Agora, infelizmente, o nosso país, ele não estava e não está preparado para essas movimentações negativas que nós tivemos.
Covid, a guerra, agora nós temos o problema dos fertilizantes também. Certo. Quer dizer, tudo isso é uma grande incógnita para 2023. Certo. Quer dizer, quanto vai custar um hectare de soja, de milho, de algodão no próximo ano? Essa pergunta é muito boa e você tem toda a razão de trazer ela para a mesa, porque a região que está em guerra, né, ela tem, no caso da Rússia, uma importância na produção e exportação de fertilizantes. A Rússia nos exportou ano passado ureia, fósforo, cloreto de potássio. Se nós somarmos a Bielorrússia, que se alinhou com a Rússia, né, nessa guerra, e que já vinha sofrendo embargo, e aí sim, a Bielorrússia é exportadora de cloreto de potássio, metade do cloreto de potássio importado pelo Brasil ano passado veio da Rússia e da Bielorrússia, e o Brasil importou 95% do que precisou consumir ano passado. Então você tem toda a razão, é um choque de preços mundial, eu insisto nesse ponto, não é um problema específico do Brasil, mas na medida que o Brasil não produz internamente essa matéria-prima e depende da matéria-prima russa, há uma preocupação que vai além do preço, que é a preocupação se vai haver a disponibilidade do produto para o plantio da próxima safra. Nós fizemos um esforço grande de fazer conta do que nós temos de cloreto no solo, que o produtor poderia economizar na adubação desse ano. Fizemos uma conta do que deve ter de cloreto no mercado brasileiro. Por quê? Porque nós já viramos com estoque alto de cloreto. Importamos janeiro, fevereiro e março um volume bom de cloreto. E chegamos à conclusão que teríamos que trazer do mercado internacional ainda, para fazer a próxima safra, quase 5 milhões de toneladas de adubo, de cloreto de potássio, dos quais metade deveria vir da Rússia. Portanto, se não tivermos até o fim do ano metade deste adubo, nós vamos sim ter um problema de oferta, tá certo? Então nós temos que buscar isso em outros mercados, principalmente o Canadá, a Alemanha, Israel, Jordânia. Nós temos algumas ofertas, será desafiador, mas eu acho que nós vamos conseguir chegar lá. Minha impressão é que dá, mas você tem toda a razão, tá? Eu acho que dá para a gente chegar com esses volumes, Antônio, mas o preço vai estar muito alto, tá? Isso assim, não vamos ter ilusão, tá? Aquele adubo de 1 ano e meio atrás não existe mais, não existe, é um choque mundial, tá? Então a próxima safra será feita com custos muito mais altos. Tá? Eu acho que resumindo tudo isso aí, Alexandre, é mais ou menos você fazer uma viagem, você tem apenas um step e acabou de furar um pneu e você está viajando com step. Sim. E a próxima borracharia está bem longe para chegar. Então, é bater o joelho no chão e quem vai pagar mais uma vez o preço é a população brasileira, infelizmente. É verdade, acho que é um custo grande, tá certo? Preço alto de tudo, né? Evidentemente, se a guerra terminar logo, isso melhora, né? A gente está vivendo o auge da dúvida. Ninguém no mundo hoje tem condições de dizer quanto tempo dura essa guerra. Acho que o importante é dizer para os ouvintes o seguinte: quanto mais longo for, pior será, tá certo ou não? Acho que a leitura, pelo menos tudo que eu tenho lido nos especialistas internacionais, ninguém tem certeza, obviamente, mas a tendência é dizer, olha, não dá para aguentar muito mais tempo essa guerra, os ucranianos não aguentam, os próprios russos estão sofrendo, então a gente, sei lá, a maior parte das pessoas fala, até maio a gente fecha esse quadro, tá? Talvez, mas passou disso, é um quadro muito complicado. Então, a todos os ouvintes da TV, eu diria assim, se começarem a sentir que a partir de maio a guerra continua, a gente tem um cenário bem mais desafiador do ponto de vista de originação de fertilizantes. Isso pode sim ser um problema para o ano que vem.
E depois do intervalo, nós vamos comentar sobre o mercado da carne suína, vamos falar também, mais uma vez, sobre o conflito entre os dois países que já passaram de 30 dias e preocupa o mercado mundial da soja, trigo, milho e girassol, além de petróleo e gás. E vamos falar sobre a produção de milho lá na Argentina. Nós voltamos já, é um minuto só. Participe das promoções do Super Fim de Semana 99. Ligue 3221-9950 e concorra a prêmios na Roleta da Sorte. A gente ouve porque gosta. 99,5. Oferecimento: toda terça qualquer pessoa paga meia nos cinemas Cinex. Cinex, sua melhor experiência. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Com a nossa parceria, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. O Serra Dourada Esportes vem aí. De segunda a sexta, 2 da tarde. E aos sábados, 1h10, com os comentários sempre precisos de Marcelo Borges. E as reportagens de Antônio Lupi. Tudo para você se sentir assim, dentro do campo. Os bastidores do futebol goiano e nacional. Taça Libertadores da América e Liga dos Campeões da Europa. Novo Serra Dourada Esportes, de segunda a sexta, 2 da tarde. E aos sábados, 1h10, aqui na TV Serra Dourada. Tecnoshow Comigo 2022. A grande feira de tecnologia rural do Centro-Oeste brasileiro está de volta. E o nosso reencontro é de 4 a 8 de abril, em Rio Verde, Goiás. Negócios, informações, tecnologia, sustentabilidade e muito mais. Acesse o site tecnoshowcomigo.com.br e saiba mais. Tecnoshow 2022. Realização Comigo. A praça tá um arraso. Isso é estilo. Mas essa galera não deixa passar nada. Deus é justo, mas a tua calça tá... E quando o assunto é riso, então... Peraí. Me explica essa história direito. Não tem pra ninguém. As pessoas têm bafo. Diogo, eu tenho uma coisa pra te falar. Eu falei, já sei, comeu minha meia. Hoje, 11h15 da noite. Não conto, mas vou contar. Vou contar. A praça é nossa. Agronegócio. Oferecimento Sicredi, onde o seu agronegócio rende um mundo melhor. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos comentar sobre o mercado da carne suína e falar também como foram as primeiras semanas no mês de março. De acordo com os dados preliminares da balança comercial que foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, nas 3 primeiras semanas de março, os embarques de carne suína fresca, refrigerada ou congelada somam 118 milhões de dólares. O valor representa uma queda de 14% em relação ao mesmo período do ano passado. O preço pago por tonelada registrado na parcial do mês foi de 2.122 dólares, 16% menor que o valor pago para o mês de 2021, que foi de 2.523 dólares.
Por outro lado, os dados preliminares mostram um aumento de 2,3% no volume de carne suína enviado ao exterior. A média diária de embarques em março de 2021 foi de 4.200 toneladas, enquanto a média registrada para o mês de 2022 é de 4.300 toneladas. No total, até a terceira semana, o Brasil já embarcou 55.900 toneladas de carne suína. E agora eu vou comentar sobre a Rússia e a Ucrânia, cujo conflito passa dos 30 dias e preocupa muito o mercado mundial da soja, trigo, milho, girassol, além de petróleo e gás. E desde a madrugada do dia 24 de fevereiro, quando a Rússia começou a invasão ao país vizinho, o mercado vem sentindo o peso do conflito. A guerra Rússia-Ucrânia, que está completando um pouco mais de um mês, provocou impacto nos preços da soja, do trigo e do milho. Rússia e Ucrânia respondem juntas por 28% das exportações mundiais de trigo. E na outra ponta, o Brasil importa nada menos do que 50% do trigo consumido pelo mercado interno, ou aproximadamente 6,5 milhões de toneladas. A outra metade vem, majoritariamente, 85% de cultivos no Rio Grande do Sul e Paraná. Contudo, as importações são oriundas do Mercosul, principalmente da Argentina, nosso maior fornecedor. Também compramos trigo dos Estados Unidos, Canadá, sendo que a Rússia muito pouco se adquire há anos. E no que se refere ao milho, no entanto, existe a possibilidade de aumentar as exportações brasileiras do grão para abastecer o mercado mundial, já que a Ucrânia e Rússia são também grandes fornecedores dessa commodity. Respectivamente, o quarto e o quinto exportadores mundiais do grão em 2020 e 2021, correspondendo em conjunto a 17% de participação no mercado internacional, de acordo com dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Atualmente, o Brasil ocupa a terceira posição nesse ranking, atrás de Estados Unidos e Argentina. Produção não faltaria, pois o Brasil tem como ampliar a sua produção e exportação. Conforme a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, existe aí uma expectativa de aumento de até 29% na safra brasileira de milho 2021-2022, na comparação com o período anterior. Entretanto, essa projeção está sob risco devido às adversidades climáticas que o Brasil vem enfrentando. E agora eu vou comentar sobre a produção de milho lá na Argentina. A safra de milho daquele país foi reduzida em 2 milhões de toneladas, sendo agora projetada para 49 milhões de toneladas. Pelo menos essa informação veio da Bolsa de Cereais de Buenos Aires. E de acordo com o relatório de estimativas agrícolas, o corte foi devido às condições adversas de umidade no desenvolvimento da cultura, e a colheita do milho, destinada à venda como grão, continuou nas parcelas onde o nível de umidade caiu. Grande parte das praças coletadas corresponde a plantios precoces, plantados no leste da área agrícola argentina. À medida que os trabalhos de campo avançam, os rendimentos registrados permanecem abaixo das expectativas iniciais, em função do estresse termohídrico menor durante o mês de janeiro. Segundo a consultoria AG Research Brasil, ela compara que a projeção da Bolsa Argentina está 4 milhões de toneladas abaixo, contra estimativas do SDA, de 53 milhões de toneladas. A filial da empresa norte-americana AG Research, ela ressalta, por outro lado, que a safra de soja argentina não sofreu alteração, tendo sido mantida em 43 milhões de toneladas, ante 43 milhões e 500 mil toneladas estimadas pelo USDA. E no caso da oleaginosa, a Bolsa Argentina informou que a safra, em excelente boa condição, teve queda de 34% para 32% na semana. Atualmente, 52% das lavouras são avaliadas como medianas e 16% como regulares e ruins. Já as áreas de soja com excesso de umidade,
elas continuam em 2%. Cerca de 77% das áreas são avaliadas como ótima, adequada, e 21% como regular, seca. É o que conclui os analistas da AG Research Brasil. E agora vamos comentar sobre o mercado de biodiesel no Brasil. Segundo estimativa da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, e também do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, que classificou o indicador como PIB do biodiesel, aponta que a cadeia brasileira de biodiesel, ela movimentou 10,5 bilhões de reais no ano de 2021. A cifra representa em torno de 2% do PIB da agroindústria brasileira. Entre os efeitos indiretos ao movimentar o setor de serviços, a jusante, quer dizer, os serviços depois da produção, a atividade contribuiu para a geração de 20,3 bilhões de reais. Segundo a pesquisadora da área de macroeconomia do CEPEA, a Nicole Renaud, o cálculo envolve atividades que fazem com que o biodiesel chegue ao consumidor final como transporte e comercialização. E quando considerado o impacto a montante, ou seja, atividades que vendem para a indústria produzir o biodiesel, a estimativa é de que a cada R$1 a mais de produção da atividade de fabricação de biodiesel, R$4,4 são acrescentados na economia como um todo. O levantamento apontou ainda que a fabricação de biodiesel gerou 19 mil ocupações diretas no ano passado. Segundo o CEPEA, 97% dos empregos são com vínculo formal, percentual acima do observado na agroindústria do país, com 86%. E o salário médio foi de R$ 2.408, 16% acima da média salarial da agroindústria brasileira. A ABIOV e o CEPEA estimam ainda que, para cada R$1 a mais de produção da atividade de fabricação de biodiesel, 33 empregos são adicionados na economia como um todo. E agora vamos falar do mercado de exportação de carne bovina in natura. Durante a última semana, foram exportadas 36.800 toneladas de carne bovina in natura, uma média de 7.300 toneladas por dia, 30% de recuo ante a média da primeira metade de março de 2022. Resultado nos 13 dias úteis do mês corrente, que já foram embarcadas 121 mil toneladas da proteína, e como houve uma queda no ritmo dos embarques, elas foram reajustadas para algo em torno de 185 mil toneladas embarcadas em março. O preço médio mensal da tonelada ficou em $5.890, um avanço de 0,7% no comparativo semanal. Até o momento, as vendas externas de carne bovina in natura em março deste ano, elas geraram uma receita de 713 milhões de dólares, montante 15% superior ao que foi visto em todo o mês de 2021, quando a tonelada tinha o preço 21% inferior, destacando que, apesar da redução do ritmo de embarque, as cotações continuam elevadas. E se você deseja obter mais informações sobre o mundo do agronegócio nacional e internacional, basta você entrar no nosso site www.tvagro.com.br, clicar no TV Agro, entrar no grupo TV Agro e preencher os campos em branco. Tudo isso de forma gratuita. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada, SBT Goiânia. A informação com credibilidade, o jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia. Logo mais às 11h40.